Como melhorar a produtividade no mundo jurídico? A prestação de um serviço profissional, como o direito, um grande parâmetro para a mensuração dos trabalhos é a quantidade de horas necessárias para se produzir uma entrega, independente se você cobra por horas ou não. Com isso, ser produtivo é uma condição de diferencial competitivo para qualquer profissional. E como ser produtivo em um mundo altamente tecnológico que pode te oferecer soluções incríveis para isso, mas também trazer grandes distrações? Eu sou o Leandro Ramos, esse é o Juridicast, seu podcast de marketing jurídico. Para falar de produtividade no meio jurídico, usando a tecnologia como uma grande aliada e não uma vilã, tenho o prazer de receber no Juridicast a Jeane Avelar, diretora de vendas para a área de Legal da Thomson Reuters. Jeane, seja muito bem-vinda ao Juridicast. Obrigada, muito obrigada a todos vocês pelo convite, é um prazer estar aqui. Espero contribuir de alguma forma, vamos ser bem direto nos assuntos, que eu acho que é o que o nosso público espera. Com certeza. E, Jeane, pra gente ir entrando aqui no nosso tema, como que você acha que a tecnologia pode ser uma grande aliada dos escritórios em seu crescimento? Excelente ponto. Eu acho que nossa visão como um fornecedor de tecnologia é que ela se torna aliada a partir do momento em que tudo ao nosso redor ele é digital, né? Deixou de ser físico. Pensando no ambiente jurídico, hoje não é possível ser resistente à adoção tecnológica. Praticamente todos os tribunais, Leandro, possuem processos digitais, realizam audiências remotas. O que a gente vê na prática, acompanhando os nossos clientes, é que adotar a tecnologia certa para o negócio torna toda essa comunicação digital muito mais simples e rápida. Tá. E quando é rápido, sobra tempo. Tempo do quê? Tempo de cuidar daquilo que o dono do escritório precisa, aquilo que o sócio precisa, que são os seus clientes, de cuidar do seu time para que não tenha saída de colaboradores. Eu vejo a tecnologia assim, como uma aliada não só do escritório, mas como um todo, de todos os envolvidos no dia a dia da operação jurídica. Se você pensar desde o estagiário até o sócio, a gente vê que toda a rotina ela envolve tecnologia de alguma forma. E nesse sentido que ser inovador e aliar-se à tecnologia ele é essencial e leva a uma evolução da própria prática jurídica, na nossa visão. Bacana. E aí, Jeane, tangibilizando um pouco essa conversa, quais são, ao seu ver, os principais gargalos de produtividade nas bancas jurídicas brasileiras? A gente percebe hoje que no Brasil tem gargalos que eles são muito associados às atividades de revisão de tarefas. Tá. Vamos pensar assim, um escritório que tem 2, 3 níveis de revisão de atividades simples, simplesmente pela insegurança dos meios utilizados para registrar as atividades. Então, há uma revisão do relatório que é feito por uma primeira pessoa, depois uma terceira envolvido de um nível mais sênior revisa aquele mesmo relatório, e o mesmo acontece com fluxos de aprovações. Então, ao meu ver, a limitação da capacidade do advogado na execução das tarefas, ela está muito ainda em processos que são repetitivos e pela burocracia da confiança. Pensa em quando a gente tem um sistema, um fluxo que requer menos cliques. O advogado tem mais tempo, de novo, como a gente comentou, de focar na sua atividade core. E aí, Jeane, você acha que a melhora da produtividade passa apenas pela tecnologia ou também é preciso mudar a cultura dos escritórios? Legal, cara. Eu vejo assim, os dois assuntos eles estão muito relacionados intrinsecamente. Tá. Quando a gente tem uma cultura muito tradicional, seguida por anos pelos sócios fundadores, né? Olhar para a tecnologia com a curiosidade de entender e de mudar é difícil. A gente se coloca muito na posição desses escritórios. Pensa que tudo deu certo há 15 anos, 20 anos fazendo dessa forma. Então, é normal que o primeiro passo em relação à mudança, ele é difícil, é complexo, é doído. E muitas vezes a cultura e a tecnologia que a gente observa no nosso dia a dia, eles não se conversam, eles são conflituosos. Olha só. A gente percebe que vem uma necessidade de optar por ser ágil, utilizando tecnologias modernas, mas, ao mesmo tempo, a gente tenta ser tradicionalista e preso a uma cultura antiquada da advocacia. Então, ser inovador, ele precisa passar pela tecnologia, mas também precisa mudar a cultura dos escritórios. E eu acho que é isso que essa nova geração tem feito, essa provocação de uma mudança cultural que, fazendo igual, a gente não segue fazendo os próximos 10 anos. E mudar a cultura, Jeane, não é uma coisa simples, né? Porque se não é simples, por exemplo, implementar uma nova tecnologia, um novo processo, agora mudar a cultura é algo que demanda muito mais esforço, né? Muito. E um exemplo, né? A mudança da cultura, como eu que venho de um ambiente corporativo, a gente observa que quando essa é a decisão da empresa, fazendo uma mudança de cultura, adquirir uma nova empresa, a Thomson Reuters ela veio para o Brasil com a aquisição, primeiro da revista dos tribunais, depois de outras marcas, como a Tedesco,
a nova ProLink, MasterSaf, e eu participei de todo esse processo de mudança cultural. E claramente tem que partir do topo da hierarquia. Quando a liderança do negócio entende que a mudança de cultura ela é benéfica para a existência, para a retenção de talentos do escritório, para a retenção das pessoas, ela tem que servir como exemplo, né? Tem que partir dos verdadeiros sponsors, que tem que ser os nossos líderes, hoje os nossos donos de escritório. Eu acho que esses são as principais pessoas que podem mudar a cultura. E, Giane, a gente está falando de produtividade aqui, não tem como não deixar de falar de timesheet. Qual que é a importância em se fazer timesheet dentro de um escritório de advocacia? Interessante essa pergunta, porque a gente sempre pensa em timesheet de uma forma de cobrança, né? De faturamento. Exato, de controle, né? De controle, eu vou vigiar ali quanto tempo a pessoa. Mas o timesheet ele é super importante para os escritórios, tanto para a mensuração de N critérios, não só relacionados à forma de cobrar do nosso cliente. Quando a gente fala em timesheet, a primeira utilidade que me vem à mente é a sua importância na composição do faturamento dos clientes. Óbvio, isso aí é onde a gente primeiro pensa, timesheet eu vou cobrar do cliente por hora. Contudo, a importância desse controle é muito maior, né? A gente pode falar também, por exemplo, de controle de produtividade das equipes através do timesheet. Eu acho que esse tem que ser uma visão mais moderna do como a gente vai usar o controle de tempo. Não sei se acho que é bacana dar uma olhada, eu gosto muito de acompanhar a revista Análise. Tá. E nesse ano, essa última matéria, ele destacou que os executivos das empresas estão cada vez menos optando por contratos que cobram por hora trabalhada. Olha só. É uma pesquisa que foi feita com bastante cobertura, tá? Nessa última, posso compartilhar com vocês. Mas tendo isso em mente, hoje a gente vê a necessidade de se controlar o tempo gasto, né, dos advogados e estagiários para entender onde cada um é bom naquilo que está fazendo, né? Tá. Não é para monitorar o tempo. Eu acho que é bacana você colocar as pessoas certas no lugar certo. E é curioso porque essa discussão que você traz, eu tenho visto bastante no mercado, né? O escritório fala, olha, eu não vou fazer timesheet porque eu já não cobro mais por hora, eu evoluí, bacana, mas tem um outro viés, que é o que você está trazendo, né? Que é da produtividade, né? Sim, você coloca a pessoa que gosta de fazer. Por que você tem um cara que é super bom em interpretar leis, que ele é muito bom em defesa? Você coloca ele para revisar contratos? Que tempo ele não vai gastar naquilo? Sim. Isso você consegue extrair o melhor das pessoas e o mais importante, deixar seu time feliz. Que eu acho que esse é um critério de permanência das pessoas nos escritórios de advocacia. Eles gostam do que estão fazendo, se sentem valorizados. Com certeza. E aí, ainda explorando esse tema, Giane, por outro lado, eu observo que muitos sócios têm o desafio de convencer suas equipes a fazer timesheet. Aí uma pergunta é, como sensibilizar o time a fazer timesheet? O sócio também tem que fazer timesheet para dar exemplo? O que você acha? Pois é, legal essa pergunta. Nunca parei pra pensar assim. Mas tudo vai pelo exemplo, Leandro, na minha visão. Eu acho que nós líderes, nós temos uma responsabilidade de também mostrar o porquê das coisas. Mudança de cultura ou pensar que o timesheet ele pode acompanhar a produtividade, seria bacana a gente mostrar porquê e dar o exemplo, sim. Pensa assim, essa parte que eu comentei dos estagiários que superinterpretam uma publicação em poucos minutos e a gente coloca aquele cara que é um talento, pode ser um futuro sócio da empresa, para ir no fórum. Tá. Porque a gente não sabe o que ele está fazendo ou que tempo ele gasta em cada coisa. Eu vejo que os recursos eles estão sendo desperdiçados e os profissionais vão se cansando, né? Você vai perdendo talentos porque não soube identificar através de um controle de horas bem realizado. Quando falamos em timesheet, eu novamente vejo como um fator de mudança de cultura. Esse pode ser o nome, mas pode-se usar qualquer outro, que é onde você coloca os talentos, acompanha o que ele está fazendo, coloca KPIs para entender se ele está sendo o melhor produtivo possível, checa, altera, cria novos KPIs. Acho que esse é um dos principais pontos do controle. Muito bom. E pra gente evoluir nossa conversa aqui, Giane, você que trabalha, né, diretora de uma empresa aí global de tecnologia jurídica, o que você acha que um advogado, uma advogada devem levar em conta na escolha de um software jurídico? Olha, antes de qualquer coisa, o escritório, seja ele pequeno, médio ou grande, ele precisa saber qual é o seu fluxo de atividades. E onde ele está tendo dores ou problemas e se ele efetivamente quer resolver esse problema ou ele quer corrigir esse desvio. Eu vejo muito que as vendas que nós realizamos e que a gente acompanha e que o sucesso do cliente acontece aí por anos e anos junto com o software, é quando ele tem uma definição, 5 principais problemas que precisam ser resolvidos, ele faz uma lista
situações e ter em mente que nem todo software vai ter tudo que o escritório precisa. Tá. Você concorda? Com certeza. Na vida, né? É difícil ter tudo, né? Parece óbvio, mas não é engraçado. Mas não é nem um pouco. Você ainda vê muita cultura do dono do escritório. Faz isso. Não faz não isso, dá. mas faz isso. Não tem. Nada na vida, né? Não tem tudo que a gente quer. Então você precisa entender quais são as prioridades e aquilo que é fundamental para o seu negócio, aquilo que efetivamente o sistema precisa te apoiar. E aí é a questão de cultura. Durante a venda, a gente vê pessoas oferecendo o céu para determinados pontos e, no entanto, na hora de dar a continuidade, dar o acompanhamento para o cliente, deixa um processo ali de dor muito grande. Então, eu acho que o primeiro ponto é o próprio escritório saber o que ele quer e se aquele sistema pode apoiá-lo, tendo em mente que é frustrante procurar automatizar o seu problema. Você precisa procurar resolver o seu problema. Porque tem um colega nosso que fala que a automatização do problema só faz você chegar nele mais rápido. Então, não é bacana. Mas falando sério, acho que pensando assim, em situações práticas, tentando responder de uma forma objetiva, são vários os critérios. Funcionalidade, facilidade na utilização, que a gente pode citar interfaces intuitivas que facilitam o momento de transição ali das informações, integração, Leandro. Hoje ninguém vive sozinho, já não se vive, ninguém é uma ilha, né? Com certeza. Mas em trocas entre outros softwares, trocas entre outras empresas, isso tem que ser natural do sistema. Ele não pode entender que ele é super suficiente para prestar tudo que você quer. Mesmo porque você vai crescer. Se você não crescer em quantidade de advogados, você pode crescer em faturamento, você vai crescer em carteira de clientes. Então você precisa escolher um sistema que te acompanhe nessa relação custo-benefício e principalmente que seja um parceiro de confiança. Acho que esse é um dos fatores principais para a escolha de um sistema. Legal. E, Jeane, a tecnologia dentro do contexto dos pequenos e médios escritórios é algo que pode aproximá-los dos grandes ou é justamente a grande vantagem competitiva das Big Laws? Pergunta difícil, né? Eu acho que dá para ser os dois. Eu não diria que seja algo que aproxime das Big Laws, mas sem dúvida é o diferencial para que essa banca cresça, pelo menos e principalmente em números de clientes ou em margem de contribuição e lucratividade. Acho que esse é um dos grandes matches do momento. Eu vejo que a tecnologia ajuda esse escritório a alcançar o quê? Eficiência. Então, vamos pensar num ciclo, né? Eficiência está relacionado a fazer mais e melhor com menos. E no passado, tinha muito aquele movimento de customizar o software. Vamos fazer o sistema de acordo com o que a gente quer. Isso é muito caro, Leandro. Isso é muito tendencioso a se tornar ultrapassado em poucos anos. Então, a gente percebe que os escritórios eles estão se dividindo, criando escritórios menores, escritórios de pequeno porte e com alta tecnologia, com alta qualidade. Já nascem tecnológicos, né? Acho que esse tem sido um grande diferencial. E sim, aí ele fica muito competitivo para trabalhar com qualquer super competitivo em relação a estar disponível para atender qualquer grande cliente, como as Big Laws são. Jeane, ainda dentro desse contexto da produtividade, como garanti-la num cenário de trabalho, né, que é multicanal hoje em dia, né? Ou seja, o cliente começa falando com a gente por e-mail, de repente pula para o WhatsApp, e ao mesmo tempo a gente tem que fazer um input no software jurídico. Enfim, como ser produtivo com várias telas, com vários sistemas, tecnologias rodando? Boa. Eu acho que a gente tem que ir por partes, sabe? Eu acho que esse é a mensagem do momento. Vamos olhando, vamos entendendo e vamos por partes. Pensa que não é possível editar documentos hoje sem a gente utilizar a suíte do Microsoft ou do Google. Mas como os documentos são gerados nessas plataformas, eles vão conversar com outras plataformas de assinatura, com relatórios, por exemplo, controle de vigência. Não dá para a gente fingir que essas situações não fazem parte do nosso dia a dia. Então, a solução que eu vejo são hubs de colaboração. É uma forma em que a gente consegue um sistema interagir com outros, ser um facilitador, um solucionador de tudo que transita ou que é satélite em volta do escritório. E isso é super comum numa realidade como um software que a gente oferece, por exemplo. Ele é integrável, é nativo de integrações de players de mercado. A gente não vai querer fazer uma agenda se existe agendas excelentes no mercado. A gente quer integrar com a melhor agenda. E essa é a ideia, tornar o RP jurídico cada vez mais acessível para que os clientes montem e usem o que tem de melhor no mercado. E, Jeane, para você que está numa empresa de tecnologia jurídica, né, com alcance global, o que significa, na sua visão, inovação jurídica? Legal. É um assunto que eu gosto muito, sabe? Acho que
passou por transformações. Eu vim da Revista dos Tribunais, que era uma empresa familiar, né, no Brasil, voltada para conteúdos. Offline, né? Offline total, trabalhávamos em livrarias e produtos como Vadmer, com código civil e etc. E disso a gente inovou a um ponto desse material estar todo embarcado em soluções de RP jurídico e etc. Então a inovação para empresas como a Thomson Reuters, ela significa o privilégio de juntar o melhor do mercado jurídico local, como nós fizemos quando foi adquirido marcas do Brasil, com o melhor do mercado jurídico global. Tá. É uma forma de garantir uma solução adequada para o tamanho e necessidade do escritório sem ser inacessível, sabe, Leandro? Uhum. Nossa tecnologia, ela procura atender escritórios de 5 a 500 advogados, não é uma limitação, e tornando essa tecnologia disponível com o que tem de melhor no mercado, mas respeitando as necessidades locais. Interessante. E recentemente eu ouvi de um speaker lá no Web Summit Rio que a tecnologia não é estratégia empresarial e sim meio. Você concorda, Giane, com essa afirmação? Eu concordo. Eu acho que se você considerar que não se chega a um destino sem passar pelo caminho que leva até ele, né? Meu pai falava muito para mim, você não vai pegar uma estrada para São Paulo e chegar no Rio de Janeiro. A estrada é o caminho que você constrói. Uhum. Então eu vejo que a tecnologia, sim, ela é o meio. A estratégia do escritório, ele é o conjunto para atingir seu principal objetivo. Aí tem que ser ligado a passar pela tecnologia. Mas ela não pode ser o fim. Ela, na minha visão também, ela faz parte de uma estratégia, de uma esteira, onde você precisa ter orçamento para investir nessas tecnologias, estar antenado com o que tem de atualizável, de mais moderno, e voltar a verificar se você está tendo o caminho para chegar onde você quer. Que, no fundo, é fazer negócios e trazer mais clientes e ser mais rentável. E é engraçado, né? Porque muita gente acha, né? Comprei aqui a última tecnologia, tem agora ChatGPT aqui trabalhando, olha, eu tô super alinhado com o futuro, minha estratégia tá redonda, e não é bem assim, né? Não é. Eu vejo como algo constante. Exatamente, eu também vejo. É uma construção. A gente não se consegue... Eu vejo que as grandes dificuldades hoje é o escritório pensar que ele precisa traçar sua estratégia baseado em dados, não em feeling. O feeling, ele é importante, sim, ele complementa os dados, mas ele não pode ser o único fator de decisão. E como é que você tem dado hoje sem tecnologia? É difícil, né? É quase impossível. E como é que você tem tecnologia sem orçamento? Então é um ciclo, entende? A gente consegue ver assim claramente. A estratégia voltada em dados, a tecnologia fornecendo esses dados, você ter orçamento para ter tecnologias que são tecnologias que não estão no commodity ali, são pontos que são um diferencial, e um investimento como sendo um ciclo contínuo. E aí esse investimento vai te dar insights para o segmento da estratégia, que vai te deixar competitivo no mercado e um leque de opções de crescimento. Muito bom, Giane. O nosso papo tá muito bacana, mas a gente tá caminhando pro final e pra gente fechar, quais são os desafios em implementação e gestão de projetos tecnológicos dentro dos escritórios? Olha, eu vou te falar um ponto, já tem alguns anos, assim, tá. Uns 8 anos, 10 anos que a gente trabalha com implementação de projetos de sistemas de software jurídico para escritórios. Eu só trabalho com escritórios, é a minha especialização na Thomson Reuters. E claramente eu ponto a mudança de cultura. Tá, é na cultura. É cultura. É cultura porque se o seu time não estiver engajado com a causa e as suas expectativas não estiverem bem alinhadas, dificilmente um projeto vai ter sucesso. Para a vida, né? Tudo. Mas para a mudança de um software em escritório de advocacia, você percebe que a cultura ela é um fator decisório do sucesso. Ela tem uma força no quesito das pessoas. Budget, funcionalidade, cronograma, atendimento, tudo isso dá para ajustar. Uhum. Eu falo muito que o orçamento ele é flexível, né? Do tamanho que é possível. Isso é super possível. Funcionalidade? Sim, é possível. Se não tem aqui, você pode pensar em uma API que te conecta com outro fornecedor que vai ter aquela funcionalidade que você precisa. Mas quando a cultura e o trabalho engajado da equipe não acontece, não tem um exemplo da liderança, não tem um exemplo de como aquilo é importante, as pessoas não entendem para onde elas estão indo, acaba sendo um fator bem desafiador. Não sei se foi claro, se você entendeu. Não, sim, e eu tava pensando aqui, essa dificuldade da cultura, você acha que vem por conta que a autoliderança também não comprou, né, essa mudança, ou você acha que tá mais nos times que vão usar a solução no dia a dia, ou é geral? É difícil, vamos pensar a gente, na nossa casa, a gente vai reformar a casa, você quer a casa pronta, você não quer passar por todo o transtorno da mudança. Pelo processo, É um processo, né? Acho que não é só culpa do dono do escritório, porque com certeza ele tem a melhor das intenções
quando tomam uma decisão, mas é muito parte dele comunicar bem, deixar as pessoas com o porquê, qual é o objetivo daquela mudança, onde as pessoas querem chegar. Eu trabalho muito com times de diversos perfis diferentes, pessoas mais analíticas, pessoas mais criativas, e um fator comum que muda a cultura, que faz com que efetivamente a gente tenha o melhor das pessoas, é elas entenderem onde elas querem chegar e aonde você quer chegar com elas. Aí a cultura acontece. Acontece. Muito bom, Jane. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Juridicast, tá? E fica o meu convite aí pra você voltar mais vezes, tá bom? Obrigada a vocês, foi um prazer e espero a gente poder falar de novo sobre outros assuntos. Eu tô sempre à disposição de vocês e parabéns pelo programa, é sempre uma referência no mercado jurídico, todos nós gostamos muito. Obrigado, Jane. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridicast, produzido pela Agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 7 da manhã.